Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo é um pouquinho diferente de tudo que eu tenho feito aqui no canal. Ele é um vídeo que tem uma dedicatória ali para o meu querido pessoal da equipe de teatro da Atos. É um vídeo de contextualização da história de Romeu e Julieta. Então, com isso eu estou começando uma série de vídeos que aí eu decidi fazer, que é a de trazer e explicar o contexto de alguma fonte histórica muito famosa, muito conhecida. E aí a gente vai começar aqui com Romeu e Julieta, para vocês aí que vão contracenar comigo no dia 9 de dezembro, fazendo Romeu e Julieta, e para todo mundo que gosta dessa história de amor que encantou aí gerações desde que Shakespeare tornou-a famosa, beleza? Vamos lá então? Vamos começar. Bom, e o que é um contexto, né? Contexto, explicando de uma maneira bem simples, é tipo assim, o pano de fundo onde as coisas acontecem na história. Acho que fica fácil para vocês entenderem se vocês pensarem no seguinte: tudo que a gente faz, nossa maneira de pensar, as opções que nós temos na vida, de trabalho, enfim, de uma série de coisas, não totalmente, mas em grande parte determinada um pouco pelo lugar onde a gente nasceu, pelas pessoas com as quais a gente convive, pelas oportunidades que a gente teve na vida. Todo mundo consegue entender que se você tem uma ou outra situação financeira, ou nasce num determinado país, num determinado território, você vai ter opções de vida diferentes, né? Isso é o contexto. Então, eu vou falar aqui do contexto de Romeu e Julieta. Agora, na verdade, existem dois contextos possíveis, né? Existe o contexto no qual o William Shakespeare escreve, né? E no qual a obra é produzida, e o contexto em que vivem Romeu e Julieta na história, tá? Então, este vídeo é sobre o contexto em que teriam vivido ou poderiam ter vivido, se fossem reais, né? Romeu e Julieta, certo? Num outro momento a gente pode conversar sobre o William Shakespeare e sobre a produção e o contexto da produção, o contexto da obra do William Shakespeare. Esta nossa história se passa no século XVI, em Verona, na Itália, tá? Então, mapinha aí, ó, pra você saber exatamente a localização geográfica da cidade de Verona, né? Então, assim, bom, primeira coisa que chama atenção nessa história e que a gente precisa entender é porque não faz, talvez, muito parte do nosso contexto, é este ódio dessas duas famílias rivais, os Capuleto e os Montecchio. Não se sabe bem ao certo se essas famílias existiram ou não. Agora, se não era com essas famílias, era com outras famílias, né? Bom, essas famílias, elas têm uma situação social, elas fazem parte de uma camada da sociedade que é alta, né? Mas elas podem ser também famílias, enfim, apenas que não têm uma linhagem de sangue nobre, mas que são famílias ricas. Então, para entender a diferença, né? A gente está no século XVI, é um período em que nós estamos deixando, aos poucos, ainda, alguns restos de Idade Média. E um desses restos de Idade Média é a ideia de que existia um grupo social, a nobreza, que se sobressaía aos outros por ter uma linhagem de sangue nobre. Então, condes, duques, tem um conde na história, né? O conde Paris. É engraçado que quando se referem a outros, e é isso que me chama a atenção, quando se referem aos Capuleto, aos Montecchio, enfim, não tem nenhuma referência de outra pessoa falando com o título de nobreza. Então talvez eles não sejam nobres, né, de título, mas são bem considerados, bem quistos nessa sociedade. Em outras áreas da Europa, o título de nobreza, mesmo que ele não fosse acompanhado de uma riqueza, ele te colocava numa certa situação superior na sociedade, porque ele mostrava que você tinha uma descendência nobre. Na Itália, essa situação é um pouquinho diferente, porque a Itália ela vai se desenvolver de uma maneira distinta de outros pontos da Europa. E lá na Itália, desde muito cedo, a burguesia, as atividades econômicas ligadas ao comércio, enfim, eles vão se desenvolver e eles vão gerar uma coisa que você não tinha em todas as áreas
da Europa, que era uma vida que fervilhava nas cidades, embora isso esteja começando também, se desenvolvendo em outros pontos, e uma nobreza, uma certa ascensão social que vem acompanhada do dinheiro e não necessariamente de um nascimento numa determinada família. Então talvez os Capuleto e os Montecchio não sejam famílias nobres de sangue, né? Talvez aí o interesse em casar a Julieta Capuleto com um conde, né? Que é alguém que parece ser também abastado, mas que enfim tem uma linhagem, né? Tem um título de nobreza que é passado de geração em geração, tem uma linhagem, e essas famílias talvez não sejam, então, nobres de nome, mas têm riqueza, então elas têm um certo status social importante, tá? É importante pensar também, uma coisa que sobressai no texto, é que essas famílias são famílias extensas. A gente ainda não tem famílias como as atuais, assim, tipo morar na mesma casa, pai, mãe, filhos, só, né? Família, embora isso seja um pouquinho menos do que na antiguidade, família aqui é algo um pouquinho mais extenso, algo que vai um pouquinho além do que a gente está acostumado. Então a gente percebe na história ali a interferência, por exemplo, do Teobaldo, que é um primo da Julieta, né, e que aparece em vários momentos da história sob a autoridade do pai da Julieta, né? Nós temos a presença da ama da Julieta, que mora na casa e, pelo que parece ali, ela é quase como uma pessoa da família, né? Não é de sangue, ela é uma criada, mas ela se envolve diretamente nas tramas familiares. Então, família nesse período é isso, é uma coisinha que vai, é uma coisa que vai um pouco mais além do que a gente está acostumado hoje, tá? E aí, então você tem o pai da família, né? Pai do Romeu, pai da Julieta, o pai da Julieta acaba aparecendo mais, que é um personagem importante, porque é ele quem dita as regras, é ele quem dita as normas da casa, né? As esposas, embora existam alguns traços de que na Itália desse período as mulheres elas tinham um pouquinho mais de liberdade e de autonomia, elas ainda estão sob essa autoridade masculina que é o pai, que domina todos que vivem naquela casa, ou que pertencem àquela família. Se ele é o homem mais velho daquela família, ele acaba sendo a autoridade máxima ali. Por isso, por exemplo, Teobaldo sob a autoridade e obedecendo, tendo que obedecer à autoridade do tio dele, né? Talvez ele não tivesse mais pai e morasse ali, mas mesmo que ele tivesse, por estar ali sob a autoridade do Capuleto, ele tá tendo que obedecer às normas, às regras do Capuleto. A gente precisa entender um pouquinho como é toda a organização política da Itália desse período, porque parece que não, e aí você pode até pensar, mas o que tem política, né, a ver com Romeu, Julieta, Shakespeare e essa coisa toda? Tem tudo a ver, porque isso é o contexto do negócio. Então, pera lá, vamos entender, tá? A Itália desse período ela é muito diferente do que acontece no resto da Europa. A organização política da Itália é muito diferente do que acontece no resto da Europa. No resto da Europa, ao longo do século XVI e seguindo, né, a gente tem um processo de centralização política. O que é isso? Todos os poderes vão se concentrando nas mãos de um rei, certo? Então, a gente tem aqui essa imagem, o rei arrebanhando seus súditos e tudo mais. Isso é um processo de centralização política. Um processo de unificação, ou seja, todo o território que hoje a gente chama de Itália vai se transformar num único país, lá no século XIX, né? Nesse período, o que a gente tem? Uma série de principados, cidades-estado, né? Repúblicas que têm suas distintas formas de governo e de organização, né? E nós não temos dentro dessas cidades-estado, dentro dessas repúblicas, líderes que consigam fazer esse processo de centralização política. Tipo, não, é a minha família, a minha dinastia que vai comandar isso aqui. Alguns líderes duram mais, outros menos tempo no poder, mas o que a gente vê é uma disputa de poder absurda entre os líderes, os tiranos, os príncipes que se sucedem aí dentro dessas cidades. E aí você tem famílias que se matam,
né? E que tomam territórios umas das outras. Então, uma hora uma determinada cidade está na mão dos Sforza, outra hora essa cidade passou para a mão de uma outra família, e assim por diante, né? Isso é algo bem presente na vida das pessoas. Então, o próprio rei, o próprio príncipe, tem muita dificuldade de se manter no poder. E para isso, para se manter no poder, ele muitas vezes acaba tendo que usar aí, e usa, né? A maioria deles, todos eles, os que não usaram, não conseguiram ficar tanto tempo assim no poder. Usa de meios meio que, a gente diria assim, ilícitos para se manter no poder. Não que usar de meios ilícitos para se manter no poder seja uma coisa diferente do que acontece hoje em dia. Mas estou falando aqui de matar, envenenar, enfim. Pensa em tudo que é bizarro, você encontra na Itália desse período, certo? A ponto de que você tem um livro, né, que ficou famosíssimo, chamado O Príncipe. Ah, esse é o Romeu e Julieta, esquece. O Príncipe, que vai dar conselhos exatamente para os príncipes, do tipo, meu, se você quer se manter no poder, você tem que fazer isso aqui, ó, né? O Maquiavel, ele acabou entrando para a história como um cara que vai, o responsável por aquela frase lá, os fins justificam os meios. Já ouviram essa frase? Então, talvez você não soubesse, mas ela acaba se baseando no que tá aqui. E o Maquiavel, às vezes, ele é tido como um cara assim muito malvado, do tipo, cara, se é para se manter no poder, você tem que matar mesmo, né? Faça o que for, que os fins justificam os meios. Mas o Maquiavel, ele tá falando para príncipes que querem se manter no poder, né? E não conseguem. E não é só o querer do príncipe, é a necessidade de você ter um líder que consiga se manter no poder. Porque esses caras ficam se matando e sobra para quem? Sobra para a população civil, né? Bom, não tá entendendo ainda o que tudo isso tem a ver com a rivalidade entre Capuletos e Montecchio? Saca só, se nem o príncipe consegue se fazer respeitado, se muitas vezes esse príncipe não é visto como alguém legítimo, é muito difícil que ele imponha a ordem na sociedade. E se não há um Estado que impõe a ordem na sociedade de cima, a sociedade faz as suas próprias regras. Então, quando alguém faz algo que não é visto como certo, que é visto como uma injustiça, e eu não tenho um Estado legítimo ou organizado a quem eu possa recorrer, eu vou lá e eu mesmo respondo essa afronta do meu jeito. Esta é a chamada vendetta, algo muito importante dentro da cultura italiana. E é nisso que se assenta a rivalidade entre Capuletos e Montecchio. Então as brigas, as rivalidades familiares na Itália eram coisas comuns e documentadas, né? Nas novelas, os romances que eram escritos sobre a Itália e também em diversas fontes históricas. Eu separei uma aqui que fala sobre duas famílias que tinham uma desavença e o próprio Papa tenta cessar essa desavença. Olha só, desejando que cessassem as desavenças entre Antônio Caffarello e a família Alberino, o Papa Paulo II fez trazer Giovanni Alberino e Antônio Caffarello, os líderes, né, os dois chefes dessas famílias, assim como a gente tem lá o Capuleto e o Montecchio, a sua presença, ordenando-lhes então que se beijassem e anunciando-lhes uma multa de 2.000 ducados caso voltassem a impingir algum sofrimento um ao outro. 2 dias depois, Antônio foi apunhalado pelo mesmo Giacomo Alberino, filho de Giovanni, que já o havia ferido anteriormente. Bastante contrariado, o Papa Paulo mandou confiscar os bens de Alberino, arrasar-lhe as casas e banir pai e filho de Roma. Então, veja só, você tem o próprio Papa, que também na Itália, nesse período, é um líder político, né? Por isso que ele está se metendo nessas questões, tentando fazer famílias pararem de brigar, né? Por quê? Porque a lógica da vingança, ela nunca acaba. Então, não precisa ter um grande acontecimento para que duas famílias brigassem. Agora, uma coisa que é importante entender é que
a rivalidade entre famílias não era problema só delas. E isso é uma coisa que a gente vê nesses textos que eu li, mas é também uma coisa que a gente vê em Romeu e Julieta. Por que o Frei está tão interessado em fazer o casamento do Romeu e da Julieta? Porque ele quer selar a paz das famílias. Agora, é só porque ele é bonzinho e é legal? Não, é porque essa galera ficava se matando na rua. E isso, para a Igreja Católica, era temerário, vai contra a doutrina. Isso nos ajuda a entender o comportamento dessas pessoas na peça, né? Então, o tempo todo nós temos personagens tomados pela fúria, tomados pelo ódio, se enfrentando, andando armados nas ruas, né? Existe um pouco uma explicação ligada à nobreza, né, para isso. Era muito comum, era uma prática que se tornou comum pela Europa toda, que os homens, principalmente os homens jovens, quisessem ser cavaleiros. Essa figura do cavaleiro armado com a espada, que luta, que sabe manejar as armas, enfim. Isso é algo que vem desde a Idade Média, né, faz sucesso, e claro, já não tem mais sentido, porque a figura do cavaleiro medieval era a figura daquele que precisava lutar contra as invasões bárbaras lá para manter a ordem, enfim, mas fica a moda, né, fica o estilo, né, então era muito comum que os homens, né, quisessem fazer parte de ordens cavalheirescas. Agora, o que acontece também é que, como não há esse Estado forte que se imponha, mantenha a ordem, faça justiça, as pessoas não confiam e elas precisam elas mesmas fazerem a justiça, elas precisam andar armadas, né? O Teobaldo faz isso quando ataca o Mercúcio, né? Na cabeça dele ele tinha motivo para fazer o que ele fez, e o Romeu vai lá e faz justiça com as próprias mãos quando é para vingar o amigo Mercúcio, que acabou de ser morto pelo Teobaldo e acaba matando o Teobaldo, né? Então, assim, quando que há a imposição da lei? Só quando o príncipe chega, bane o Romeu. E as mulheres? Como é que ficavam no meio disso, né? As mães, elas são ali as companheiras dos chefes dessas famílias, né? Então, a mãe da Julieta, ela tá ali preocupada em garantir o casamento da filha, que é uma menina de 14 anos. Ela diz que ela mesma se casou, né, antes disso, com 14, 15 anos já era mãe. A senhora Capuleto, ela tá representando um pouco o que as mães desse período faziam. Elas estavam preocupadas em garantir o futuro dos filhos, né? Provavelmente a mãe do Romeu também estava preocupada em garantir um bom casamento para ele. Só que veja, não há uma preocupação em casar o Romeu, porque os homens podiam se casar um pouco mais velhos. Aliás, era normal que os homens se casassem um pouco mais velhos, porque eles tinham que ter condições de manter uma família. Então, assim, desenvolver uma certa profissão, enfim, isso era importante, né? Agora, as meninas eram casadas muito jovens, né? Na verdade, nesse período, se está caminhando para uma separação maior entre adulto e criança, mas não existia muito essa separação. Então, assim, a partir dos 7, 8, 9 anos, essas crianças já estavam caminhando para o mundo adulto, né? E as meninas, principalmente depois da primeira menstruação, que era o que mostrava que elas já estavam em condições de serem mães, elas já passavam a ser vistas como mulheres adultas, né? Então, você precisa casar. E o interessante é perceber que a Julieta tem duas mães, na verdade, porque a ama da Julieta, ela é como uma segunda mãe dela, mas enquanto a outra tá ali cumprindo o papel social dela, o que, claro, não quer dizer que não haja amor, mas a própria ideia de amor, de mãe e a própria noção de família, gente, tem que ser pensados aqui, porque não é uma noção igual à nossa noção de família. A mãe tá cumprindo ali o papel social dela. E nós temos a ama, que é quem cuidou da Julieta. Então, nas famílias mais abastadas, geralmente você tem ali uma serviçal, uma criada, né? Alguém de uma camada social mais baixa, né? Que cria os filhos, né? E que cuida dos filhos e que, inclusive, amamenta os filhos, né? Então, a ama da Julieta foi a ama de leite dela, ou seja, foi ela que amamentou a Julieta, não foi a própria mãe, né? Foi a ama, né? Então, isso com certeza criava uma conexão muito grande entre essas amas e as crianças, os jovens, enfim, de quem elas cuidavam. E a gente percebe que a ama tem uma situação
um contexto ali socioeconômico diferente do resto da família, exatamente porque é na voz da ama que vem as piadas mais debochadas, é ela quem fala as coisas mais assim, mais rudes, ela fala de sexo, ela tem uma coisa mais assim, despudorada, assim, né? Mais sem medo, enfim. E inclusive ela é tratada de uma forma diferente, exatamente por ela vir dessa camada social um pouco mais baixa, né? Assim, existe um certo desrespeito a ela que possivelmente não seria dado, por exemplo, a Julieta. A maneira como Mercúcio se refere à ama, né? Mostra que você tem uma diferença ali, uma diferençazinha ali entre camadas sociais, né? E aí o Mercúcio acaba, tipo, sendo bem delicado com ela, diz que ela é uma cafetina velha. E a Julieta? Bom, a Julieta, que é essa menina de 14 anos que decide viver este amor, estava prometida ao Conde de Paris. É importante pensar na importância que o casamento tem, porque, como eu falei pra vocês que a gente tem que pensar a família de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a pensar hoje. Amor de pai, amor de mãe de uma maneira diferente ao que a gente está acostumado a fazer hoje, a gente também tem que pensar no casamento. Então, quando o pai da Julieta ameaça ela e diz que ela vai casar, nem que seja à força, né? Pro contexto, aquilo é uma forma de amor. Na cabeça dele não faz sentido que ela não queira casar com um partido tão bom quanto é o Paris, né? Ele tá garantindo o sustento dela, ele tá garantindo a honra dela, ele tá garantindo a sobrevivência dela, né? Então, como é que ela não reconhece isso? Isso é uma forma de amor também. A Julieta, quando ela opta por se casar com o Romeu, ela tá fazendo uma coisa que é muito séria, talvez a gente não entenda a seriedade disso. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade em que é muito fácil desfazer casamentos. Para nós, existe a possibilidade do se não dar certo, eu me separo. E claro que isso permite, isso dá uma leveza ao relacionamento, ao casamento, diferente do que era o casamento desse período. O casamento desse período, ele está dentro de uma lógica de aliança, que é uma lógica que nós não temos mais, né? O casamento, ele une, não só marido e mulher, mas ele une duas famílias. Para sempre. Para sempre. Certo? Essas famílias estão unidas até que a morte separe o casal? Não. Porque mesmo depois que vem a morte, você tem os filhos, você tem os herdeiros dessas famílias. Essas famílias estão unidas de uma maneira insolúvel, porque o casamento não podia ser dissolvido. Então, não há como separar estas famílias. Não há como você desunir, né, o que foi unido por Deus. E tem que lembrar que a única forma de se casar nesse período, o único casamento reconhecido nesse período, era o casamento religioso. Porque você não tem ainda a ideia do casamento civil. O Estado não regula o casamento. O Estado não regula o nascimento. Quem regula isso é a igreja, né? Então, essas famílias estão unidas por Deus, aos olhos da igreja, né? Por isso que o Romeu procura o padre para casar, porque ele sabe que casou e consumou o casamento, não tem como separar. É por isso que um dia depois ele procura a Julieta, vai até a casa da Julieta e passa a noite com ela. E embora isso não fique muito claro no texto, eles foram consumar o casamento, porque o casamento que não fosse consumado através da relação sexual também não servia para nada, ele podia ser anulado. Então, era necessário casar-se para unir essas duas famílias. Porque uma vez unidas, elas não poderiam perpetuar essa história de vingança e brigas e discórdia que existia entre elas. Elas precisariam respeitar e manter essa união. É isso que o Frei vê como solução para os conflitos entre Capuleto e Montecchio. É isso que a Julieta e o Romeu veem como solução, né, para a situação deles lá. É preciso entender que casamento e amor são coisas distintas. O casamento, a instituição do casamento está instituída, está fincada dentro de algo muito sólido, né? Que é a norma, que é a doutrina religiosa, né? O amor não. O amor, ele pode ir embora. O amor não é sólido, né? Então, assim, não se casava por amor porque o amor não era algo visto como capaz de solidificar uma relação que colocava muita coisa em jogo, né? Você tem questões políticas, econômicas em jogo, muitas coisas. Então,
para resumir e fechar aqui, tinha que pensar muito bem onde é que você ia amarrar seu burro, porque ele ia ficar amarrado lá. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha conseguido reunir aí pelo menos algumas pontas, né, desse tecido que é o contexto que envolve a história do Romeu e da Julieta. Como eu falei lá no início do vídeo, o vídeo ficou um pouco longo, então talvez você não lembre, esse é o contexto em que poderiam ter vivido mais ou menos o Romeu e a Julieta, não um contexto de produção da obra do Shakespeare. O contexto de produção da obra do Shakespeare é a Inglaterra, né? Embora, claro, existam alguns pontos de comparação, mas enfim, é uma outra coisa, não é disso que o vídeo trata. Espero que esse vídeo seja útil para você que está ensaiando para fazer Romeu e Julieta. Espero que esse vídeo seja útil para você que está estudando teatro ou estudando Shakespeare para alguma coisa. Espero que esse vídeo seja útil para alguma coisa, né? Enfim, convido vocês para conhecerem os outros vídeos do canal, para se inscreverem no canal, se curtirem. E aí, coloca aí nos comentários, né, que outra obra você gostaria que eu contextualizasse, né? Outra obra do Shakespeare, ou, enfim, outra fonte histórica qualquer que você tenha curiosidade aí, né? Pode ser o Príncipe do Maquiavel, sei lá, qualquer coisa. E aí, a gente faz um videozinho aí atendendo ao seu pedido. Então, muito obrigada, fiquem bem, até a próxima, beijo!